Seja bem-vindo a mais uma Oliver Live, eu sou o Luciano Oliveira e vamos continuar nossas aulas aqui. Você está percebendo que está diferente agora a tela. Iremos falar hoje sobre analfabetismo funcional, né? Isso faz parte de uma pergunta que um dos nossos, as pessoas que nos acompanham, um rapaz chamado Rafael Ramos, fez essa pergunta aí nos comentários, né? Ele disse o seguinte: tem alguma dica ou livro para me ajudar a vencer o analfabetismo funcional que recebi graciosamente dos herdeiros da pedagogia do oprimido? Isso é uma ótima pergunta, Rafael Ramos. Eu estou colocando a sua pergunta aqui porque, como o comentário ele é público, eu acredito que não tenha nenhum problema de eu falar sobre isso. Correto? A primeira coisa, eu não sei como resolver o problema do analfabetismo funcional em adultos, certo? Mas eu quero pegar essa pergunta aqui para nós discutirmos ou conversarmos do que é o analfabetismo funcional e ver certos exemplos interessantes sobre o que está acontecendo aqui. Primeiro, Rafael, eu quero te dizer algo muito importante. Se você detectou em si mesmo que você tem esse problema, ótimo. Primeiro passo significa que você está se livrando. Tem gente que é formada, tem gente que tem, doutorado, pós-doutorado e não percebe isso. E eu vou explicar o porquê, certo? Rafael, você está muito à frente do que esse pessoal, acredite. Primeiro ponto, definição de analfabetismo funcional. Tem uma definição aqui do Olavo de Carvalho que eu acho excelente, é a seguinte: o analfabetismo funcional, ou melhor, o analfabeto funcional lê todas as sentenças em sentido absoluto. É insensível às nuances, imprecisões e ambiguidades da língua, certo? Então, qual a primeira coisa que nós temos que perceber aqui, certo? O analfabeto funcional, ele tem por característica não entender figuras de linguagens, metáforas e coisas relacionadas a tudo isso, né? Então você pode perceber, por exemplo, numa ironia ou numa piada. Você tem uma ironia, aí você conta uma ironia e o sujeito, uma ironia e o sujeito transforma aquilo num literalismo tosco, certo? Por exemplo, alguém que a gente não percebeu o que é. Tá tendo agora a briga entre o Danilo Gentili e o Carteiro Reaça. O Danilo Gentili ele fez uma piada sobre aquilo que ocorreu com o padre Marcelo Rossi, né, daquela louca lá que empurrou ele. O Danilo fez uma piada. O Carteiro Reaça, ele não gostou da piada e falou: achei essa piada um lixo. Percebe que o Carteiro Reaça, ele percebeu que aquela piada era ruim, não é? Ou melhor, ele percebeu que aquilo era uma piada, só que era uma piada ruim para o carteiro. Então você veja bem, o analfabeto funcional nem perceberia que aquilo era uma piada. Eu vou dar mais exemplos ao longo aqui do vídeo. Então, o analfabeto funcional, ele não é apenas um sujeito que comete erros de grafia. Ele também comete erros de grafia, mas você não pode ser um analfabeto funcional e cometer alguns erros de grafia também, né? Porque o que acontece? Normalmente, a escrita, a gramática, etc., depende muito da nossa constância em escrever, né? De obedecer às regras gramaticais, em estudar. Às vezes você está tanto tempo sem escrever que quando você vai escrever, você pode cometer um erro ou outro, né? Vai depender da quantidade de tempo que você escreve e da quantidade de tempo que você está estudando todas essas regras. Não é? Às vezes você pode cometer uma coisa aqui, uma outra ali, por falta de atenção, etc. Isso não significa que você seja um analfabeto funcional. Às vezes o sujeito, não significa. Não é? Mas o analfabeto funcional, além de não conseguir interpretar as palavras da maneira correta, ele também comete esses erros e dando conotações diferentes para aquelas palavras que ele colocou no texto, não é? Então, olha que interessante, né? Por exemplo, aqui nós temos exemplos de figuras de linguagem. Sei lá, vou trazer um exemplo bem banal aqui para vocês, né? Então, sei lá, você tá lá você é um cara da igreja, chega a pessoa meio que não é da igreja e fala assim: Jesus Cristo é a porta, né? A porta para você melhorar de vida espiritualmente, etc. E o sujeito interpreta: não, é a porta? Então você está falando para mim que ele é um sujeito de madeira, etc, né? Tipo, é um exemplo, não é?
Tudo bem, tem pessoas que podem falar isso de maneira irônica, que ele é feito de madeira, mas não estou falando de pessoas irônicas, estou falando de pessoas que acontecem. Você falou uma figura de linguagem, Jesus é a porta, não é? Ou seja, ele é a porta que você abrir, você vai descobrir um novo caminho. O sujeito ele poderia interpretar, ele é uma porta de madeira? Aí você vê, ele pegou, né, uma palavra que tem um sentido figurado e transformou em algo literal. É exatamente aquilo que Olavo de Carvalho fala. O analfabeto funcional lê todas as sentenças em sentido absoluto, certo? Ora, tem um outro exemplo aqui muito bom do namorado da Fátima Bernardes, né? Ele não tem nome, né, o deputado lá. Namorado da Fátima Bernardes, é assim que tem que chamar. Ele disse o seguinte num tweet. Bolsonaro disse que escolheria um ministro do STF terrivelmente evangélico. Fui ao dicionário. Terrível, advérbio de modo. De maneira terrível, de forma horrível, cruel ou desalmada. De modo perverso, severo ou desumano. Então, o que ele está entendendo aqui? Que essa palavra terrivelmente evangélico, você veja bem, figura de linguagem, não é que o sujeito seja um evangélico assim fiel às suas crenças, não é? O evangélico que esteja de acordo com aquilo, com os princípios cristãos, né? Terrivelmente aqui está querendo dizer sobre fidelidade, um evangelho que realmente seja cristão, na medida do possível até parecido com Jesus. Não, ele está interpretando aqui que é um sujeito terrível, né? No sentido mais terrível da palavra, quase um sujeito que vai chegar e cortar cabeças, não é? Um sujeito assim do mal, maligno e etc. Então, mas isso daqui, cara, é um exemplo muito bom, a não ser que ele chegue e fale, isso aqui é uma piada, que no momento não parece ser uma piada, mas isso é um exemplo muito bom de uma figura de linguagem que você usa e o sujeito interpreta de maneira absolutizada, como o próprio Olavo de Carvalho disse, né? Mas a resposta foi melhor. O Guilherme Campos deu uma resposta para o namorado da Fátima Bernardes, que foi o seguinte: provou que não sabe o que é figura de linguagem. É muita burrice se expor. Então você perceba isso. O analfabeto funcional, em regra, ele não consegue detectar as nuances, né? As ambiguidades. Você veja, eu falo que o sujeito é terrivelmente evangélico, né? Estou falando que ele é um evangélico do demônio? Não. Ele é realmente fiel às crenças dele. Então é isso que está acontecendo. Esse é o analfabeto funcional. Eu sempre gosto de dizer assim, você quer saber se alguém é analfabeto funcional? Escreve uma ironia. Vê se a pessoa entende. Perceba que a pessoa ela pode achar a sua ironia ruim. Você pode escrever uma ironia, só ironia de porcaria. Tudo bem, ele percebeu que é uma ironia. O que acontece é que o analfabeto funcional nem percebe que aquilo é uma ironia. Ele vai realmente interpretar aquilo de maneira absolutizada, literal, transformar em um literalismo tosco. Esse é o problema. Tá, pessoal? Então vamos finalizar por aqui. E é o seguinte, temos live hoje às 9 horas. Desculpa por não mandar vídeos essa semana. Tá dando tudo errado. Eu tô tentando upar os vídeos e o vídeo corrompeu. Os podcasts que eu também tentei enviar para o YouTube não estava dando certo, não estava aceitando. Aí as gravações da live que eu fiz, o meu celular não salvou, então vocês aqui do YouTube estão sem conteúdo nesses últimos 5 dias, né? Então, inclusive, eu estou enviando esse vídeo, que eu estou refazendo uma live que eu fiz só para vocês, certo? Só para vocês, né, não ficarem achando que a gente não está fazendo mais nada. Não, estamos ativos, né? Mais no Instagram e no podcast, tá? Não esqueça de assinar também o nosso podcast e o canal. Muito obrigado e, como sempre, um beijo para as meninas e um abraço para os meninos.